a gente vai ter uma tarde muito agradável. Quero agradecer o tempo de quem logou aqui para nos assistir e o tempo de vocês, que a gente utilizou desde ontem, né, os horários para poder alinhar o que a gente ia falar aqui hoje, preparar tudo com muito carinho, até hoje, que a gente vai passar esse desafio juntos. Então, para começar, pessoal, hoje nós temos aqui, para quem assistiu, a gente já trouxe live com líderes de marketing, a gente já trouxe com presidentes. Hoje o nosso bate-papo vai para o que a gente brincou até ali no texto, né? Do epicentro, a tecnologia como o epicentro da pandemia. Por quê? A gente já sabia que havia uma transformação digital em curso, que tinham muitas coisas que eram cruciais, mas de repente virou o coração, virou o cérebro, virou, olha, tudo precisa acontecer para ontem, tudo aconteceu em uma semana, tudo aconteceu assim muito rapidamente, e a gente pôde ver a tecnologia, o papel que tinha, que era muito mais do que só analisar se ia adotar essa ou aquela tecnologia que era muito, muito crucial. Então, isso serviu para abrir algumas portas. E aí a gente trouxe esses convidados muito especiais. Eu quero começar com uma pessoa, ele mora nos Estados Unidos, está no Chile, é consultor global, então tem visto muitas realidades. Então, Alex, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente de tudo, como começou aí, o que você tem visto da tecnologia como o epicentro da estratégia. Muito obrigado, Camila. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de participar aqui com vocês. Como a Camila falou, eu moro nos Estados Unidos. Estou aqui no Chile, passando a pandemia, porque aqui moram as minhas crianças. Assim que eu vejo ficar com eles e esperar um pouco que a coisa fique um pouco mais tranquila. Próximo destino vai ser o Brasil. Só para me apresentar para quienes não me conhecem, eu morei no Brasil há 5 anos. Carlos, diretor de inovação tecnológica, e também teve responsabilidade pela parte de suporte ao cliente para a Latinoamérica. Antes disso, morei na Alemanha, lançando um produto aí muito avançado na parte de autonomia. E antes disso, em várias posições para a empresa nos Estados Unidos. E o mais recente justamente foi de volta nos Estados Unidos para trabalhar aí um pouquinho na parte de tecnologia, arquitetura e a integração da digitalização com a automação justamente para as novas gerações de produtos. Hoje eu sou um consultor, um conselheiro, e eu falei há vários anos que a oportunidade para inovar está no Brasil, justamente pela oportunidade de trazer tecnologia, desenvolver tecnologia e melhorar as cadeias produtivas, principalmente no agro, mas outras também. Então, em todo esse decorrer, uma das coisas que eu vejo que está acontecendo e por que a tecnologia de informação está no epicentro é que por muito tempo a parte de digitalização era uma coisa como que opcional, uma coisa que as empresas estavam considerando. Algumas empresas maiores, elas fizeram grandes mudanças. Você tem grandes grupos aí, por exemplo, the Industrial Internet of Things, organizações de múltiplas companhias que estão justamente tentando integrar diferentes aspectos na manufatura, cadeia logística, também na parte de tecnologia. E essas integrações de digitalização estão se estendendo cada vez mais dentro dos clientes, como, por exemplo, no caso do agro, cada vez mais as máquinas estão conectadas a sistemas de informação. Essas informações, tanto agronômicas como de operação, estão subindo à nuvem. E aí temos plataformas com interfaces onde outras empresas estão consumindo toda essa informação, utilizando muitas ferramentas e voltando com prescrições, recomendações para optimizar não a operação de manufatura da empresa, mas aquela dos clientes. Enfim, mas isso talvez para uma grande companhia já estava em curso. Muitas outras pequenas e medianas estavam pensando, considerando, talvez assistindo a conferências, pensando, olha, como que isso a digitalização vai
a ser importante para meu negócio. E é aqui que eu quero trazer uma coisa que já é evidente para todos, né? E que é a pandemia tem colocado um estresse muito grande em todas as indústrias, todas elas. E até fora da economia, em nossa vida diária. Então, o tema de digitalização já não é mais opcional. E eu penso, eu vou oferecer a minha perspectiva, que não é só uma questão de grandes empresas. Agora é uma questão também de pequenas e medianas empresas. E isso é aí que eu penso que um dos grandes desafios é que muitas vezes as tecnologias de informação, o departamento de TI, e eu tenho aqui na frente colegas com grande responsabilidade, isso tem que ficar também acessível de um jeito fácil para pequenas e medianas empresas e também ter os benefícios. E o assunto é pelo seguinte: antigamente ou antes da pandemia, estava muito na parte de decisão. Informações coletadas ao longo da empresa, das partes operacionais, para gerir, para melhorar, para otimizar as operações. Mas quando nós temos uma pandemia que vai fazer que a logística tem que ser muito mais robusta, desde os fornecedores até a empresa, até o canal, finalmente, até o cliente. Então, a digitalização não é só um tema de informação para decisão. Agora é um tema de informação para automação, para fazer que as tecnologias de automação que permitem uma logística mais robusta, mais eficiente, mais rentável, seja justamente algo que esteja na mão dessa digitalização que estava focada muito mais na parte de decisão. Então, esses são talvez os principais pontos que eu estou percebendo nas minhas rodadas com empresas e investidores e empreendedores, tanto nos Estados Unidos como Brasil e até aqui no Chile, que a digitalização não é mais opcional, que a tecnologia da informação é fundamental, justamente dentro da parte de digitalização, e mais uma coisa que já não é uma coisa só para apoiar decisões. Agora, cada vez mais, essa digitalização tem que permear, ter capilaridade com a automação nas operações, tanto das empresas como dos clientes. E o último, que eu acho muito importante, que talvez seja o desafio, é como que nós vamos fazer essas tecnologias de informação ser acessíveis, nem só pelas grandes empresas, mas também pelas pequenas e medianas, porque a sobrevivência delas justamente vai estar na mão dessa adopção. Gostaria de falar mais um ponto. Camila, me fala, como que estamos com o tempo? Aí eu conto com você, estamos bem, tá? Pode colocar mais um ponto, Alex, fica tranquilo. Obrigado. Eu gostaria de passar uma perspectiva e depois podemos debater se eu estou certo ou estou errado, mas muitas pessoas vão falar desse 2020 como um ano perdido. Eu já tenho lido muitos artigos e nos jornais. Este é o ano perdido. Mas eu gostaria pensar que nós estamos nos preparando para uma economia e uma qualidade de vida globalmente para os próximos 20 ou 30 ou 50 anos. Então, é quase como que este é o ano do teste, este é o ano de stress test, onde estamos testando a robustez, resiliência de nossas redes de fornecedores, de distribuição, nossos sistemas, nosso pessoal, nossas pessoas, etc. Algumas coisas não vão dar certo e vão quebrar, infelizmente. Ao mesmo tempo, nós vamos ver outras empresas, e eu acho que por aí vamos ter alguns exemplos vindo de meus colegas neste painel, que as empresas estão surgindo, estão mostrando que têm resiliência. E
eu penso que este ano 2020 não é um ano perdido, que se nós botamos a quatro mãos para trabalhar juntos, vamos a reforçar aquelas áreas que estão boas, vamos a melhorá-las e também vamos a consertar aqueles aspectos da indústria, das indústrias que precisam ser consertadas para várias décadas mais de sucesso, qualidade de vida e felicidade. Show. Obrigado, Camila. Antes de passar até para o nosso próximo convidado, eu queria só que você desse uma opinião sobre um ponto aqui interessante. A gente falou sobre todas essas transformações, especialmente logística, né? Porque as pessoas não tinham alguns hábitos de consumo, né? De solicitar coisas e tudo mais. O que você acredita que desses hábitos de consumo, né? Vindos dessa transformação, o que fica, em sua opinião? Camila, que bom que você me lembrou disso. Vamos tocar um tema que está vindo para todos nós agora, daqui a 3, 4 dias, o Dia da Mãe. O Dia da Mãe de 2020 vai ser muito diferente do Dia da Mãe de 2019. No enquanto 2019 fomos juntos a jantar. Fomos com o filho ou com o pai a comprar alguma coisa na loja presencial. Organizar uma festa, talvez na casa, convidando um monte de pessoas. Enfim, este ano você vai ver compras online, você vai ver delivery da comida. De fato, um exemplo bem prático. Eu estava assistindo ontem a um programa de rádio aqui no Chile, onde uma grande comentarista de restaurantes e comidas, ela não estava recomendando o restaurante para o Dia da Mãe, mas quais eram os delivery de cestas ou caixas especiais para um baita de café da manhã com a mãe. Tá? Então, Camila, para responder a tua pergunta, o Dia da Mãe de 2021 também vai ser diferente. Talvez vai ficar aí no meio de 2020 e 2019. Mas quanto? Não sei. Nós podemos jogar aqui alguns números, mas com certeza os hábitos de consumo vão mudar, porque hoje nós temos, eu vou falar, milhões de consumidores no Brasil com um cartão de crédito e já tendo feita a sua primeira compra online. Obrigado. Sensacional, sensacional. Isso me deu um gancho fantástico, viu, para chamar a próxima pessoa. Eu sou fã, né, do Blooming Brands, de Outback, de todos os outros restaurantes também da linha. Então, eu quero convidar aqui o Caio Fernandes. O Caio Fernandes, ele experimentou a pandemia antes da gente, né, Caio? Então, tá lá em Miami. Isso não é algo positivo, mas é legal contar que você também não está aqui para mostrar que a gente trouxe gente de todo lugar do mundo. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa jornada no grupo, né, e o que você está sentindo por aí, toda a infra, toda a movimentação que vocês tiveram que fazer. Oi, Camila, boa tarde, obrigado mais uma vez, é sempre bom participar dos eventos do BDI. O ano passado, quando a gente esteve junto, achei que essa é uma das últimas vezes que eu estar com você, com novos desafios e acho que essa parte de live, essa parte de webcast está sendo algo explorado como nunca agora, né? Como você sabe, eu estou com o Outback, com a Blooming Brands, na verdade, né? No Brasil é bastante conhecido pelo Outback, pela Bratio, por 4 anos, né? E eu tive um prazer enorme de trabalhar os primeiros 3 anos com a operação do Brasil, liderada pelo Pierre, uma pessoa fantástica, com um time de liderança também suportando ele, que é uma delícia de trabalhar junto. E no ano passado, no início do ano, recebi uma proposta para vir trabalhar no escritório aqui de Tampa, na Flórida, que a gente chama de escritório de suporte, centro de suporte aos restaurantes, né? E a minha função, eu era um CIO aí no Brasil, né? Então a minha função era bastante ampla. E aqui a responsabilidade aumentou bastante, mas ficou um pouco mais voltada para a área de infraestrutura. E o que eu vou poder compartilhar com vocês hoje é o que eu vi de impacto na área de infraestrutura e tecnologia, que acaba sendo da parte de tecnologia do processo da Covid-19, que nem você falou, bateu um pouco antes aqui do que com vocês, né? Acho que para poder passar para vocês uma ideia de como é que foi esse processo, eu gostaria de separar ele em 3 óticas, tá? Uma seria a parte do escritório, de suporte à operação em campo. A outra
seria a operação de campo, incluindo não só os restaurantes, como toda a parte de delivery, toda a parte de take-out, que é muito grande aqui, né? A parte aqui nos Estados Unidos, os restaurantes, a maioria são de rua, né? Não são em shoppings. Então, ele facilita muito você fazer o pedido e retirar a comida logo na entrada. E acho que o terceiro ponto que seria interessante é falar um pouco do processo de reabertura, que nós começamos faz 2 semanas, basicamente, né? É um processo, para quem começou comigo na época de mainframe, todo mundo sabe que para desligar o mainframe não é só apertar um botão, né? Então, para desligar tem um processo todo, e para você recomeçar tem também um processo encadeado que você tem certeza que você tem que estar nos passos certos, né? Voltando para a parte da primeira ótica, que seria o escritório, eu diria que em dezembro, janeiro, já estava no nosso radar o que estava acontecendo em Wuhan e como é que estava se desenvolvendo isso, mas a gente não monitorava, mas não fazia ideia da dimensão que isso ia tomar. Na hora que chegou março, a gente já começou a sentir que o negócio era extremamente sério e que a gente ia precisar tomar algumas funções, algumas ações mais drásticas, né? O ramo de restaurante, direto com o público, uma certa concentração, assim como outros tipos de negócio, né? Ele ia ser diretamente afetado, né? E a gente ia não precisar só reinventar de uma certa forma ele, mas também poder continuar dando o suporte que o escritório dava aqui em Tampa. E é um escritório de mais ou menos umas 600 e poucas pessoas, mais umas 200 que estão em campo fazendo a supervisão do restaurante, né? Então, acho que a primeira ação foi como é que nós removemos essas pessoas e deixamos elas prontas para dar suporte de casa ou de algum outro ponto, do dia para a noite quase, né? Foi basicamente um processo de 2 semanas aí. Acho que o primeiro ponto que vale comentar é que não tinha cultura de work from home aqui no escritório de Tampa. Era um processo bem agitado, era bastante dinâmico, muitas reuniões, o pessoal estava fisicamente lá no prédio e não tinha muito essa questão de estar trabalhando remoto. Então, essa foi a primeira coisa, foi mudar a cultura, né? Então, você sempre tem a questão da cultura, a tecnologia, os dois têm que estar trabalhando junto para você conseguir caminhar. Só que a tecnologia, de um certo ponto, ela já estava pronta, né? A gente, assim como várias empresas, a gente tem uma plataforma de 365 da Microsoft, na Moving, que facilita muito a parte colaborativa, toda a parte de Office, toda a parte de e-mail, toda a parte de reuniões, como a gente está fazendo agora, utilizando o Teams. E a questão de VPN, para você acessar outros sistemas que são mais restritos e internos dentro da companhia, já estava lá. Então, a infraestrutura estava pronta, daí a gente começa a perceber que era mais uma questão de um shift cultural para poder trazer essas pessoas para casa, né? A gente tinha por volta de mais ou menos umas 150 pessoas que esporadicamente trabalhavam remoto para fazer suporte. A área de TI era uma área forte, né? Às vezes você precisa de um suporte tecnológico de final de semana, à noite, durante o movimento, ou a área financeira, no fechamento de mês. Então, tinha algumas pessoas que já trabalhavam, mas era uma população aí que não dava 20% do que a gente estava precisando mover para remoto. Então, quais são os pontos positivos que ajudou a gente nessa mudança, tá? A maioria deles já estavam todos trabalhando com notebook, então essa mobilidade já estava ali. Tá? Em 2 semanas, que foi mais ou menos o tempo que a gente teve, do momento que a gente decidiu que a gente ia passar o time todo para trabalhar remoto e esvaziar 100% do escritório, o pessoal de Customer Support utilizou uma ilha de suporte que nós temos lá no escritório, fez toda a parte de comunicação para o pessoal e todas as partes de instruções de como você trabalhar remoto. Ninguém mais lembrava como é que se usava um VPN, como é que esse sistema X, Y, Z, isso toda a minha casa, porque não era muito utilizado, eram algumas outras pessoas que utilizavam isso, né? E eles também se disponibilizaram para fazer as instalações e atualizações dos equipamentos, para quando a pessoa for em casa já está pronta para trabalhar. Tinha a instalação de VPN, de token, softphones, enfim, toda aquela questão que você precisa para trabalhar remoto. Outro ponto positivo é que esse processo foi um acelerador. Entre várias outras coisas, acelerou a gente, por exemplo, a mudar de várias plataformas de comunicação, que algumas equipes usavam Skype, outras usavam Teams, e outras usavam Webex, que nem a gente está usando agora, e a gente acabou
centralizando tudo no Teams, que era uma tendência que a Microsoft com certeza deve estar super feliz com a gente, porque ela está tentando trabalhar nessa migração faz tempo e agora aconteceu em 2 semanas. E teve a questão de automação da parte de resets de senha, porque com certeza essa mudança vai exigir muita utilização de sistemas que o pessoal não utilizava antes, né? Então, essa foi uma parte de pontos positivos. Pontos de atenção que a gente foi começar a notar depois. Tem várias outras políticas que estão assumindo que a gente está trabalhando no escritório. Então, você tem políticas que reseta a sua senha depois de, depende da política da empresa, 90 dias, 60 dias. E isso começa a deixar as coisas mais complicadas para o suporte com 800 pessoas em campo, não estando acostumado a fazer aquilo dentro da sua rede, né? Tem a parte de login, de o próprio equipamento precisar ter dentro da empresa a cada 90 dias, enfim. O volume de chamados começou a aumentar bastante, voltado a essas novas necessidades do nosso público. Mas também ele foi offsetado por outras que deixaram de existir, né? Eu diria que também tem uma situação que foi sorte nossa, né? A gente está no meio de um processo de migração de token para VPN, que é o que te deixa você trabalhar remoto para alguns sistemas, é que a gente segurou ele a tempo de não precisar trabalhar nisso no meio dessa migração. Então, dentro do escritório, essa foi a primeira parte de mudança do ponto de vista técnico. Tá? Durante esse processo, a gente teve um suporte muito grande de toda a liderança nossa. Tá? A gente teve uma comunicação que passou a ser diária do nosso presidente, do nosso CEO, e ele entrava com temas leves, se apresentando no ponto de vista pessoal, compartilhando as histórias, mas ao mesmo tempo dando informações de como é que as coisas estavam indo, e 100% do tempo garantindo que tinha coisas sob controle. Isso passava uma segurança muito grande para todos. Ele fez, nesses 6 semanas que nós estamos aqui, 2, o que a gente chama de all hands, ou town hall, onde a gente junta toda a empresa, abriu para perguntas sem censura nenhuma, e eu vou falar, o que eu puder responder para vocês, eu respondo. Se não tiver resposta, eu aviso. Se eu tiver a resposta e não puder falar, eu também vou deixar vocês cientes disso. Então, isso passa um pouco de tranquilidade para nós, saber que eles estão lá e estão preocupados para esse tipo de suporte. Inclusive, até incentivava você a aproveitar esse momento que você está em casa e fazer algo que você sempre teve na cabeça e nunca conseguiu botar o foco necessário. Meu chefe, ele falou, vou aprender a tocar violão. Eu tentei umas 4 vezes e nunca consegui. Vou tentar fazer aula de violão. Então, eles estavam incentivando também essa questão de você poder estar trabalhando em paralelo a sua parte de mental health, digamos assim. Né? Essa foi o escritório, tá? Quando você fala de restaurante, que foi afetado diretamente, o restaurante ele precisou de um suporte muito mais forte no sentido de um shift da operação dele. Tá? A gente tem um modelo de dining-in, que as pessoas entram, jantam e almoçam com a gente. Tem a parte de to-go, que é onde você faz a chamada, o pedido e passa lá para retirar, e tem o delivery. Tá? A parte de to-go era uma parte bem conhecida aqui dos Estados Unidos, por aquele motivo que eu comecei a falar no início. A parte de delivery era um pouco tímida, digamos assim, comparado ao faturamento total da empresa. Né? E com essa mudança do dia para a noite, a gente fechou o dining por completo. Começou com alguns processos mais devagar, de trabalhar até as 9 horas da noite, pular alguns dias e, de repente, pum, fechou total. Então, a gente fez um fechamento total dos nossos restaurantes e voltou fortemente todo o nosso negócio para to-go delivery. Isso colocou uma carga gigantesca nos restaurantes para mudarem os processos lá dentro e também para a tecnologia poder suportar. Por incrível que pareça, a gente tem muitos pedidos por telefone aqui nos Estados Unidos. E a gente não estava dimensionado para uma carga que nem a que chegou hoje. Então, a gente teve que agir rapidamente para aumentar o número de linhas concorrentes, limitação física para restaurantes, walk-talk para você poder se comunicar com quem estava chegando lá na rua, com funcionários que estavam trabalhando do lado de fora, né? E o aumento da demanda no ponto de vista de delivery aqui nos Estados Unidos e to go foi muito grande. Esse negócio, que era um negócio tímido, ele cresceu de uma maneira assim, graças a Deus pelo negócio e bom que a gente também possa ser considerado uma linha de frente para suportar esse pessoal que está em casa.
foi algo assim, além das nossas expectativas. A gente aumentou a cadência na cozinha e começou a trabalhar com outros fornecedores também de delivery, parceiros, né? A gente tem um portal próprio, com motoristas próprios, e utilizávamos uma outra parceira, né? Tipo Uber Eats. E hoje já trabalhamos com Uber Eats, com DoorDash, Grubhub, EasyCater. São os nossos iFoods aqui dos Estados Unidos, né? Então, essa capacidade aumentou muito e chegou num ponto que a gente percebeu que o nosso sistema está começando a sentir essa capacidade, assim, pondo a gente no limite. E não é só a gente, esses parceiros grandes que só fazem isso, DoorDash, Uber Eats, eles também sentiram muito essa demanda e tinham dificuldade de segurar o sistema no sábado, na sexta-feira. Então, a gente também precisou entrar com novas ideias de como é que a gente faz para controlar a demanda e ainda manter uma experiência aceitável para os nossos clientes. Por exemplo, colocando ele numa sala de espera, em vez de simplesmente não dar acesso a algo, passando por voicemail, ele comprava todas as linhas de telefone do restaurante. Então, foi algo assim bem interessante, soluções rápidas, soluções que a gente, se fosse tentar fazer, ia demorar 3, 4 meses, se colocou no ar em 2 dias. Assim, safe to try, vamos tentar, a gente vai melhorando ela, um pouco dentro da metodologia agile, né, digamos assim. Então, isso daí te dá um pouco da ideia do restaurante durante o processo que eles estavam fechados, né, ou com uma operação limitada, que nem a gente diz aqui. Quando a gente fala da parte de reabertura, que começou na semana passada em alguns estados aqui nos Estados Unidos, ele é um processo agora quase que personalizado. Aqui nos Estados Unidos, os estados têm muita autonomia para definir suas leis. Tem a diretriz do governo, tem a diretriz do CDC, que é o Ministério da Saúde deles aqui, né, o órgão que controla tudo isso, mas o estado tem a liberdade de ter suas leis locais. Então, a gente teve que estar muito atento a essas leis locais, que pode vir desde que você pode entrar com máscara no restaurante, as mesas basicamente vão ter algumas mudanças, que você vão ver mesas mais limpas, no sentido de não vai ter um ketchup, ou guardanapos, ou outras coisas que normalmente tinham em cima da mesa, como recomendações desses órgãos. Então, a abertura está acontecendo, obviamente seguindo totalmente a diretriz do governo, e hoje a gente tem, na segunda semana, mais ou menos 1/3 da nossa operação já trabalhando com restrições. 25% em média dos restaurantes pode ser utilizado do salão. A gente tem que trabalhar mais ou menos com 1/4 da demanda que a gente estava acostumado para manter o distanciamento social, né? E tudo aquilo que é externo, pelo menos aqui na Flórida, está um pouco mais liberado. Então, se você tem uma varanda ou algum outro tipo de restaurante que trabalha ao ar livre, tem muitas coisas aqui que funcionam na praia, esse pessoal está com uma restrição um pouco mais branda para eles trabalharem. Né? Para dentro da reabertura, eu diria que daqui para frente vai ser um processo grande de melhoria e de preparação para esse novo normal, né? Como pagamento sem contato, né? Como é que eu faço para o cliente fazer o pagamento? Aqui a gente não tem a maquininha, que nem a gente tem no Brasil, que vai na mesa, você passa o cartão. Aqui, normalmente, eles pegam o seu cartão, levam lá para dentro, faz o pagamento e volta. Então, essa questão toda de pagamento sem contato vai ser muito importante, seja ele por aproximação, seja ele por aplicativo. O menu, por exemplo, é algo que a gente vai ter que começar a elaborar qual é o melhor jeito. A gente vai deixar a pessoa utilizar um menu dentro do aplicativo, a gente vai compartilhar algo, e, enfim, é algo que vai exigir da imaginação, da criatividade, da velocidade. Input de nossos clientes é muito importante. A gente tem que saber se eles estão gostando da adaptação dentro do que a gente pode fornecer para eles, né? Eu não acho que a gente vai continuar, essa é uma opinião já minha, né, Blooming Brands, tá? Nessa mesma restrição que a gente está hoje. Mas vai ser difícil a gente voltar exatamente ao que era antes. Eu associo isso um pouco ao September 11 aqui, ó, 11 de setembro. A gente tinha uma certa restrição em aeroportos. Depois do evento, um mês depois, as restrições foram no nível 10, até o pessoal ter um certo controle e estar um pouco mais seguro de voar, e reduziram depois e voltaram para o nível 5. Ou seja, hoje a gente tem uma segurança no aeroporto
muito maior do que tínhamos antes do de Então, eu acho que vai ser algo similar. A única diferença é que vai estar aberto para todo o comércio, para o governo, até para festa de criança em casa. Né? Se você aceitar alguém mandar o filho dela, vai brincar lá na casa do vizinho. Né? Então, a parte de treinamento é uma parte também que a gente está focando muito forte. A gente usou treinamento durante o período que estava parado para treinar os funcionários de restaurantes, sejam eles os waiters, o pessoal da cozinha, o pessoal que faz as entregas. Então, a gente trabalhou com grandes volumes de treinamento para eles se prepararem e para eles agirem durante a reabertura. Tá? E agora, nessa volta, a gente tem vários treinamentos, seja eles de um ponto de vista processual ou direto do próprio Outback, ou uma demanda do governo, alguma certificação que você garantiu esse treinamento desse funcionário. Então, a demanda para a área de treinamento subiu gigantesca. E a reabertura do escritório, a gente realmente ainda não tem 100% de certeza de quando que vai acontecer, porque tem pontos que, às vezes, a gente até para pensar, né? Como é que eles vão fazer com o elevador? Quantas pessoas podem entrar dentro do elevador? Como é que se compartilha um banheiro agora, né? E espaço de mesa, sala de reunião. Então, tem bastante coisa que ainda está sendo estudada e está sendo definida. Tá? Eu diria que a gente está agora no topo da curva, começando a enxergar um pouco da descida. O número aqui nos Estados Unidos foi muito forte, a gente está chegando próximo de 1,3 milhões de pessoas infectadas, com 70 e poucos mil mortos. Na Flórida, aqui são 38 mil. Nova York foi extremamente afetada, com acima de 300 mil. O Cuomo, que é o governador de lá, ele faz um pronunciamento quase que diário e a gente acompanha. Eles estão num momento bem mais complicado que os outros estados. Estamos com drive-thru de testes aqui, e, enfim. Tudo aquilo que vocês talvez tenham acompanhado daí. Mas eu acho que é um momento de aprendizado, um momento de crescimento para todo mundo. E a Bloomin' Brands, com certeza, que nem diria o nosso presidente, vai sair extremamente melhor, assim como várias outras empresas, vai ser fortificada dessa prova de teste que todo mundo está sendo colocado, né? Bom, legal, Caio. Vieram algumas perguntas aqui. Eu vou começar, antes de ler aqui a do Celso, que acabou de chegar, vou ler rapidinho uma aqui. Opa! Vou ler uma, eu não sei se o Caio está nos ouvindo, deu ali, mas enfim, vamos lá. O New Normal, a gente tinha falado um pouco ontem no alinhamento. Não? Você me escuta? Me escuta, Caio? Agora eu estou ouvindo, deu um corte aí. Um delayzinho. A gente falou um pouco sobre o New Normal, e aí a gente falou que tudo parece muito perfeito, tudo tal, mas a gente sabe que tem algumas coisas que houveram alguns desafios, né? Eu queria que você respondesse duas perguntas em um rapidamente. O que veio para ficar de fato no PDV? E aí eu sei que na NRF, em vários feiras, grandes eventos, a gente sempre ouviu falar muito do varejo conversacional, disso, daquilo, de meio de pagamento sem contato e tudo mais. O que disso vem para ficar? E queria que você falasse rapidamente também, falando em termos de escritório, como é que foi migrar esse acesso, essa governança de dados, que normalmente é algo desafiador, né? Até onde você dá liberdade para o colaborador acessar X dado, mas você precisa que ele acesse porque você precisa que ele trabalhe. Então, como é que foi esses dois pontos, né? Um no PDV, o que veio para ficar, e o outro, governança de dados, como é que ficou nessa jornada? Eu acho que do ponto de vista de PDV, o que a gente já está vendo, já está começando a atuar em cima, a parte de pagamentos vai ser uma das primeiras partes que a gente vai mexer, tem muita parte de contato na parte de pagamento, então, o quanto mais seamless, o quanto mais sem contato esse tipo de pagamento for, seja ele por um aplicativo, ou por aproximação, ou com pré-pagamento, que seja, eu acho que vai ser algo que vai ser quase esperado de todos os nossos clientes. Então, com certeza, isso é algo que aqui nos Estados Unidos a gente está trabalhando fortemente para fazer essa integração. A gente conversa bastante sobre, que nem eu comentei, opções de menu. Hoje, por exemplo, a gente tem um menu reduzido, justamente que nem o nosso amigo Alex estava falando, toda a parte de logística é uma parte que foi colocada à prova, então foram feitas adaptações para fazer
conseguir atender os nossos clientes da melhor forma possível, né? Então, a parte de menu é algo que talvez seja um pouco mais dinâmica, então é algo que eu acho que vai se apoiar fortemente em alguma solução tecnológica, né? Então, essa integração do cliente com o sistema digital da empresa, omnichannel é uma palavra bonita que todo mundo pode usar, e, enfim, eu acho que ele vai acabar sendo acelerado, entendeu? Então, acho que cada vez mais a gente vai estar num ponto que a pessoa vai estar integrada digitalmente com, no caso, o nosso restaurante, mas qualquer outro negócio bem mais rápido. No ponto de vista de governança de dados, eu não senti muitos desafios. A gente já tinha uma segregação grande de, de funções e de Então, acesso aos eu dados, de estava governança, de confundindo também, inspiração. porque eu não Ele entrei já como estava, de host, uma acho certa que forma, só o Camilo implementado, entrou. né? Você trabalhando remoto, você vai estar acessando os mesmos E dados de aí outro eu não local somente. conseguia. Então tem Agora, sem que. dúvida, como o Alex Dá também pra entender comentou isso. sobre a quantidade de O pessoal cartões que que tem entra alto lá, como tem host lá agora, consegue. E aí a só gente vai precisa ter colocar que mais ter um olho um pouco mais digital. forte na parte de E aí, segurança se da você puder informação. gravar um Aliás, outro é um tema videozinho, interessante para vocês discutirem, talvez, um outro fazendo toda grupo, essa porque operação isso daí o novamente pra eu pessoal está ver sendo colocado à melhor, prova, tá? agora que está E tudo aí, saindo e enfim, é mais descentralizando essa cada vez dúvida. mais do ponto de vista de segurança da informação. Eu acho que isso daí coloca você a acelerar de novo coisa. Esse foi um dos aceleradores que eu não comentei aqui, mas por incrível que pareça, tem vários servidores de arquivos ainda dentro da empresa, naquela salinha que ninguém sabe o que é, que nunca ninguém abriu, sabe? A salinha que fica lá no canto e de vez em quando sai uma pessoa lá de dentro. Está lá ainda. A gente não conseguiu migrar tudo para o SharePoint, para a nuvem, para o 365. Tem muitas planilhas que ficam interligadas entre elas e tudo mais. E com isso, a gente percebeu que poderia ter sido mais fácil esse lado dessa informação. Então, vai acelerar com certeza essa revisão de algumas coisas que a gente conseguiu empurrar com a barriga até um certo ponto, mas eu acho que agora vai ser um pouco diferente. Eu diria um ponto, só para deixar minha linha de raciocínio aqui, que a gente conversou antes, você falou sobre pequenos negócios versus grandes negócios e como é que nós enxergamos isso, né? A gente está fazendo uma campanha muito forte para o pessoal ajudar os negócios de neighborhood aqui, né? Então, fazer pedidos, comprar em restaurantes locais, em supermercados locais e tudo mais. Então, tem uma grande parte social voltada a isso. E o que a gente tem falado é esses pequenos negócios, eles têm começado, como a tecnologia hoje está muito mais forte, está muito mais disponível, né, para investimento, eles estão conseguindo ter esse acesso. Então, você vê vários amigos que eu tenho de academias no Brasil, seja academia de ginástica, academia de jiu-jitsu, que eles estão fazendo muitas coisas, lives, assim, e conseguindo chegar no cliente dele com tecnologias mais baratas. Então, eu acho que a parte de tecnologia para pequenos negócios que parecia algo quase que impossível, como é que eu vou impor um sistema X para controlar meu... Enfim, hoje ele já está muito mais disponível. E é o que o pessoal fala, né? A gente fala muito de distanciamento social. Eu acho que, na verdade, o que a gente está tendo hoje é um distanciamento físico, né? A gente está mais próximo socialmente. Eu tenho falado mais com a maioria da minha equipe e pessoas e amigos hoje do que eu estava antes disso aqui tudo. Então, você não pode estar fisicamente próximo, mas socialmente eu acho que as pessoas estão mais próximas. Show, Caio, obrigada. Ainda tem um monte de pergunta aqui vindo, mas eu vou deixar você ali no chat, senão a gente não consegue passar por todos. Para o pessoal que está mandando aqui algumas perguntas, tem algumas vindo assim, só para os membros da equipe. E aí só os palestrantes conseguem ver, tá, pessoal? A gente tem cerca de 120 pessoas ali no chat, então aproveitem também a interação entre os presentes no chat. Tem muita gente fantástica aqui com a gente, muito CIO, muito CDO, então acho que vai dar pano para manga ali também no chat.
só peço para que ali embaixo, quando vocês colocarem no bate-papo, tem ali para, e aí normalmente vem ou para a organização ou para todos os participantes, ou para todos os membros da equipe. Mudem para todos os participantes, porque aí vocês conseguem, o palestrante consegue ver, todo mundo consegue ver. Eu vi que aqui o Alex está conversando ali, então façam isso, só para a gente conseguir curtir melhor essa conversa. Obrigado. Bom, tudo isso. Obrigada, Caio, obrigada, Alex, por enquanto. Agora eu quero trazer um convidado também. Ele trabalha em uma empresa muito renomada, mas que deve ter tido um desafio tremendo para colocar quase 90 mil colaboradores em remoto, né? Então, Misha, seja muito bem-vindo, é uma honra contar aqui contigo. Conta um pouquinho para a gente da sua história, de como é que está sendo lá na Johnson & Johnson. Boa tarde, Camila. Obrigado pelo convite. Sim, eu trabalho na Johnson & Johnson, nós somos a maior empresa de cuidados à saúde do mundo. Somos muito presentes também na América Latina. Meu time cuida do suporte de IT para a cadeia de suprimentos. E durante essa pandemia, basicamente, a gente tem duas grandes prioridades. A primeira, a mais importante, é garantir a saúde e segurança de todos os nossos colaboradores. Uma parcela importante está trabalhando nas fábricas, nos CDs que temos, e está servindo os clientes. A segunda prioridade é exatamente isso, continuando salvando vidas, entregando os produtos para médicos, enfermeiros, pais e mães, todo mundo que usa nossos produtos cuidados da saúde. E também estamos na busca da vacina do Covid. Uma das empresas, né, temos uma colaboração sem precedentes no mundo hoje, e já anunciamos que temos um candidato. Inclusive, a Johnson & Johnson, como outras, estamos já começando a produzir essa vacina, sem saber se ela vai ser aprovada ou não, para ganhar tempo. Então, se tudo der certo, não sei se a gente vai ser os primeiros, mas esperamos que sim, temos uma vacina até uma quantidade de 1 bilhão de doses até o começo do ano que vem. Então, vamos torcer que isso é certo, que finalmente temos uma solução mais definitiva. Indo para a parte de IT, então, realmente, nessa pandemia, a gente demonstrou que tecnologia é muito importante para a empresa e fomos muito elogiados por isso. Eu dividiria em duas partes. A primeira parte mais business continuity, né, para garantir que o business consegue operando. Como você mencionou, a gente mandou todo mundo que não precisa estar nos escritórios, nas fábricas para casa. A gente tem hoje ao redor no mundo, né, 90 mil pessoas trabalhando de casa, sem problemas, na verdade. A gente teve um pouquinho de adaptação, até como o Caio mencionou, né, as pessoas às vezes não sabiam como usar o acesso remoto. Então, os primeiros dias a gente teve algum pico de helpdesk. Também o helpdesk foi muito elogiado porque todas as ligações perdidas, eles retornaram para as pessoas. E assim, tanto a parte de acesso remoto como outras ferramentas, Skype, Teams, Zoom, já tínhamos investido bastante e isso realmente se pagou agora de uma vez. Também é uma outra atividade crítica, o serviço ao cliente, né, que estava sempre dentro dos escritórios, todos eles foram para casa e estão atendendo os clientes normalmente, né, todas as ligações, todas as informações são providas sem nenhum problema. Então, realmente, essa parte ha sido muito, muito importante para o negócio continuar operando. E também sistemas críticos, né? A gente tem nas fábricas, nos CDs, temos sistemas de manufatura, de logística, ERPs que são críticos para o negócio. E hemos conseguido, na verdade, manter todos eles funcionando normalmente. Então, essa parte é mais business continuity. A segunda parte que mostrou, eu chamaria de novas formas de trabalhar, o new normal, o digital transformation, como se quer chamar, mas a gente viu algumas tendências bem interessantes. Na divisão de consumo, produtos a consumo, né, onde a gente vende band-aid, etc., a gente viu, obviamente, um momento muito grande em e-commerce. Né? As pessoas estão comprando muito mais no e-commerce, em vez de supermercados e outros canais. E isso, na verdade, já foi um desejo da companhia de entrar no e-commerce, e isso simplesmente mostrou que é possível, é uma necessidade. Então, como consequência, nesses últimos 2 meses,
a equipe de e-commerce na companhia cresceu. Temos hoje cinco vezes mais pessoas que antes. E estamos investindo muito dinheiro nessa parte de e-commerce realmente, porque creemos que vai ser algo que vai continuar no futuro. As pessoas vão manter esse hábito. Um outro grande desafio na parte de tanto farmacêutica como dispositivos médicos é o contato com os médicos, né? Porque, obviamente, por restrições, nossos representantes não podem mais visitá-los fisicamente. Então, hemos desenvolvido, já tínhamos, mas aprimoramos ferramentas de contato virtual com os médicos. Os médicos têm usado isso muito, porque tem uma série de outras empresas que não tinham essa capacidade, então basicamente não tem mais contato com alguns dos nossos concorrentes. Então isso tem sido muito bom. Também uma outra parte importante é a parte de education. A gente faz muita educação para os médicos. Antigamente isso costumava ser mais presencial e agora estamos fazendo isso de uma forma virtual. Inclusive temos mais pessoas participando virtual fisicamente. Então também é uma coisa que com certeza vai ficar. Então, em resumo, eu acho que o nosso business continuity foi muito bem sucedido e a empresa realmente está, eu diria, até vendo mais valor em IT que antes nessa parte, que muitas vezes é um pouco invisível no dia a dia. Mas também estamos vendo oportunidades para acelerar nossa transformação digital, porque, de certa forma, as pessoas foram obrigadas a usar essas ferramentas e estão vendo que funcionam. Funciona até de uma forma mais eficaz e mais eficiente que as ferramentas tradicionais. Então, acho que isso é o ganho-ganho dessa história toda. É isso. Bom, legal. Vieram várias perguntas aqui, tá? A gente estava até aqui conversando, selecionando qual delas a gente faria para ti, porque tem tanta coisa interessante. Eu vou reunir duas aqui, tá? Uma que é do Fábio, que ele, na verdade, as duas são do Fábio. A primeira, ele pergunta se é possível mensurar o real retorno que a tecnologia trouxe para as companhias nesse momento. E a segunda que ele fez foi se o CAPEX foi reduzido, se os projetos iam desacelerar, se iam ser postergados. Imagino que a Johnson & Johnson tem uma realidade muito peculiar, por estar muito ligada ali à área da saúde e tal. Mas como é que você tem um overview disso no geral, assim? Os investimentos de TI, eu acho que antes talvez até foram, às vezes, questionados, né? Sobretudo investimentos em infraestrutura, agora ninguém mais questiona. Realmente, graças ao investimento em infraestrutura, a gente tem muita coisa na cloud, tem uma infraestrutura de acesso remoto muito robusta, e isso, nos últimos meses, pois, se mostrou um investimento muito inteligente. Com relação a projetos, a gente tinha uma preocupação com a questão de trabalho em grupos, né? A gente trabalha muito no mecanismo de Agile. A gente, na verdade, antes da pandemia, tinha a questão de colocar as pessoas juntos na mesma sala, negócio, as listas funcionais, desenvolvedores, e agora todo mundo está em casa. Já vai! Mas, na verdade, a gente não tem visto, e de novo isso mostra quebra de paradigma, a gente não tem visto uma queda de produtividade desses times. Ao contrário, a gente, na verdade, vê que eles continuam entregando. A gente tem, sim, sido bastante conservador na questão de mudanças, então a gente tem feito alguns desenvolvimentos, estão, digamos, no backlog, estão prontos, mas não estão entrando em produção, porque a gente não quer mexer muito no ambiente nessa hora. A gente tem feito isso mais um ponto de vista de gerenciamento de riscos, né, de colocar nada novo em produção que pode causar alguma redução do negócio. Mas a velocidade dos times de desenvolvimento tem sido a mesma. Com relação a investimentos, aí, na verdade, cada negócio é gerenciado separadamente. Então, no nosso caso, a consumer, business as usual, na verdade, estamos até vendendo mais em algumas categorias. Na parte farmacêutica também. A parte de dispositivos médicos, a gente tem um impacto por causa da postergação, cancelamento de cirurgias eletivas, né? Por exemplo, cirurgias bariátricas ou outras. Então, aí sim a gente tem um impacto no negócio, isso afetou nossos resultados no primeiro trimestre. E, claro, aí a gente tem que ser responsável e, de repente, né, cortar alguns gastos, porque a conta tem que fechar.
Mas eu acho que com relação aos projetos que já estavam em andamento, os investimentos, a gente não tem visto esse impacto de queda de produtividade. Obrigada, Misha. Bom, eu sei que a ordem que a gente combinou, a gente fez um roteirinho aqui, né, e a gente falou de chamar o Ney. O Kleber, ele daqui a pouquinho vai participar de uma outra live, então ele está muito, 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 muito solicitado. Então eu vou tomar a liberdade aqui de só passar ele rapidinho, só para ele dar o overview, porque é muito crucial. Eu já o assisti outras vezes, eu tive até problema com você, Kleber, hein? Que o pessoal não queria encerrar a palestra de jeito nenhum, porque ele traz muitos dados de algo que é muito crucial para o nosso país, e aí eu estou falando como pessoas, né? Ele traz tudo do agro, eu assisti e é fantástico. E agora, em outra posição, quando eu assisti, ele era da Embrapa, né? Agora está no Ministério da Agricultura. Então, conta um pouco para a gente de como é que tem sido o papel lá, como é que tem sido as coisas, tudo que a gente tem que ficar ciente de que existe uma crise em curso, mas o que a gente pode fazer? O que cada um dentro da sua companhia, o que cada um dentro da sua vida pode fazer? Seja muito bem-vindo, Kleber. Muito obrigado, Camila. Boa tarde a todos. É um prazer estar aí com os nossos colegas aí. Apreciei muito a fala do Alex, do Carlos e do Misha. Um prazer conhecê-los. É sempre bom estar aqui com o time da BDI. Eu costumo dizer, não tem problema nenhum falar isso ao vivo aqui. Eu sou fã da BDI, sou fã da abordagem, da estratégia que vocês trazem, né, para trazer conteúdos inspiradores, trazer reflexões aí de alto nível, né, para o nosso público. Como a Camila falou, eu fui até um mês atrás executivo da Embrapa, sou do quadro da Embrapa, né, eu fui diretor de inovação e tecnologia da Embrapa, né, tive a honra de criar a diretoria de inovação e tecnologia da Embrapa e fazer um trabalho lá, e um mês atrás o nosso secretário do Ministério da Agricultura, o Fernando Camargo, junto com a ministra, me fez o convite de extrapolar esse desafio aí ao âmbito do Brasil, do nosso agronegócio, né, que é uma potência não só para nós, como para o mundo. E aí eu estou há um mês, essa semana completei um mês no Ministério da Agricultura, e coincidentemente já caí nessa confusão toda dessa pandemia, dessa crise, e estamos atentos a construir uma agenda, né, liderada pela nossa ministra Tereza Cristina, para reposicionar, né, e reprotagonizar o Brasil, se pudermos usar essa palavra, nesse cenário de pandemia e pós-pandemia. E aí, nessa ótica, eu queria trazer aqui para a nossa reflexão, Camila, colegas, né, que participam do painel e aqueles que nos assistem, uma reflexão na minha visão, como o agronegócio pode contribuir para esse momento de crise da Covid e de outras que seguramente virão, né? Não dá para nós descartarmos, né, a impossibilidade de vir e estarmos diante de outras crises. Essa reflexão eu queria fazer em cima de 4 perspectivas muito rápidas, né? A primeira perspectiva tem a ver com sustentabilidade, né? A segunda perspectiva tem a ver com segurança alimentar, e a terceira com a segurança do alimento, o alimento por si, né? E a quarta, na ótica aí desse nosso bate-papo, o componente do digital, né, como um todo, e não só TI, né, digital no sentido transversal, e perpassando os outros 3 pilares. E finalizar com o arredondamento da minha visão, quais são as perspectivas do futuro, né, para a inovação da tecnologia e o agro nesse momento que nós estamos vivendo. Bom, vamos lá. O primeiro pilar que eu queria trazer para a reflexão, que é o pilar da sustentabilidade, coincidentemente ou não, 2 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde cunhou um conceito que não é tão novo assim e que está voltando à tona, e nesse momento esse conceito assim, é perfeito, que é o conceito de One World, One Health, ou seja, um único mundo, uma única saúde. Esse conceito parte do princípio em que, né, nós vivemos num ambiente, num ecossistema, onde ele tem o seu equilíbrio, e que em determinados momentos onde há desequilíbrio, né, da relação planta, animais, ecossistema e o indivíduo, né, podemos ter problemas e podemos ter crise. E vejam bem, na história da humanidade, né, e não é recente, a história da humanidade antiga, inclusive, mostrou que as grandes pandemias elas são oriundas de alguns fatores que entraram em desequilíbrio, né? Foi assim, por exemplo, com a varíola bovina, né, uma das doenças mais antigas. Aliás, a origem da palavra vacina veio de vacina, do pox vírus, que surgiu na Europa, que é a varíola bovina, que também infectava humanos e vice-versa. Nós vivemos aí, a humanidade viveu a história
da gripe espanhola, vivemos a história da peste bubônica, né, que dizimou quase 2/3 da população europeia, e mais recente, a história de outras pandemias, como a própria ebola, como o SARS, como o MERS, como a influenza aviária, como a influenza suína, e mesmo com o coronavírus, né, com SARS-CoV-2, que é a classe do coronavírus, observem que, coincidentemente ou não, houve um desequilíbrio nessa relação de uma única saúde, né? Por coincidência, né, mais uma vez, uma coincidência, esse ano, 2020, a Organização das Nações Unidas elegeu o ano 2020 como o ano da sanidade das plantas, né? Só que no conceito de que não simplesmente as plantas por si, né, mas no conceito de que se as plantas têm saúde, consequentemente os animais que as consomem têm saúde, consequentemente os seres humanos têm saúde, consequentemente o ecossistema tem saúde. E o que eu quero dizer com isso, fechando a perspectiva de sustentabilidade é associado com a inovação, será o grande driver para transformar a humanidade, principalmente em cima de 2 parâmetros: carbono, porque nós usamos carbono em todas as atividades que nós fazemos na nossa vida, e não é só na agricultura, né? Na atividade de varejo, de insumo, de serviço, de indústria, de comércio, qualquer outra atividade, e água. Hoje nós somos muito cobrados pela eficiência de carbono, né? Muito em breve seremos muito cobrados pela eficiência de água, né? Observem que tem nações, tem populações, tem inclusive regiões do Brasil onde a Covid-19 está disseminando simplesmente porque não tem água para as pessoas lavarem as mãos, quiçá, né, elementos de higiene. Mais uma vez, sustentabilidade é o primeiro grande pilar. Tá? O segundo pilar tem a ver com segurança alimentar, né? Observem que até início do ano, né, a Organização das Nações Unidas, a própria FAO, que é a Organização para a Saúde e Alimentação, tinha no radar, né, da humanidade algo em torno de 823 milhões de pessoas passando fome crônica no mundo. Nos últimos 3 meses, de fevereiro, março para cá, desses 823 milhões, 135 milhões são pessoas que passam fome aguda. Fome aguda é pessoas que estão assim à beira da morte a qualquer momento por não ter, né, condições de sobreviver, por não ter alimento. Nos últimos 3 anos, nos últimos 3 meses, já houve um acréscimo, e a ONU soltou esse relatório exatamente 2 semanas atrás, já houve um acréscimo de mais 130 milhões de pessoas que, por conta da crise da pandemia da Covid, né, estão passando fome aguda. Ou seja, nós estamos próximos de 1 bilhão de pessoas passando fome. O índice de insegurança alimentar no mundo é muito sério, é muito severo. E o Brasil e o agronegócio tem tudo a ver com isso, né? Nós produzimos hoje um alimento no Brasil, o equivalente a abastecer de sobra mais 5 Brasis, 5 vezes a população brasileira. O que o agronegócio tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Nós temos condições de abastecer o contingente de pessoas que hoje já passam fome, que é quase 1 bilhão de pessoas. Ou seja, o segundo pilar, que é o pilar da segurança alimentar, ele é inequívoco para esse momento de pandemia e mais ainda pós-pandemia. A semana passada, no dia 29, a Organização Mundial do Trabalho, junto com a ONU, soltou outro relatório. Eles estão mapeando, fazendo mapa de análise de pobreza no mundo e por falta de emprego e por falta de fome. Já indicaram que os próximos 3 meses para frente haverá um incremento de pobreza no mundo de mais 500 milhões de pessoas. São 2 Brasis e meio. É muita gente. Por quê? Redução do poder aquisitivo das pessoas por conta do desemprego, consequentemente, falta de aquisição, consequentemente, fome, consequentemente, essas pessoas vão entrar, né, no índice de fome crônica e progressivamente de fome aguda. O que isso vai levar? Terceiro pilar tem a ver com segurança do alimento, né? A segurança do alimento é um pilar essencial no contexto da inovação, nesse contexto de pandemia e pós-pandemia. O que eu quero dizer com isso nós, como consumidores, vamos olhar o alimento não mais só para suprir a nossa deficiência básica nutricional. Nós queremos saber o que o alimento nos entrega de nutrientes, o que ele entrega de sabor, o que ele entrega de suculência, o que ele entrega de marmoreio e o que ele entrega de inocuidade. Ao você levar o alimento em boca, você vai querer saber se realmente ele é seguro no sentido de inocuidade. Ele não pode trazer para você
né, o risco de contaminação. Então, a percepção do cidadão, a percepção do consumidor sobre o alimento será vital e vai mudar a forma com que a agricultura e com as cadeias produtivas do agronegócio, né, não é só no Brasil, no mundo, opera e trabalha. Né? E o que eu quero dizer com isso também é que segurança do alimento por si, né, associada à segurança alimentar, e consequentemente sustentabilidade, eles são indissociáveis. Né? Hoje nós já temos um déficit alimentar global de algo em torno de 214 trilhões de quilocalorias. Muito em breve nós vamos falar mais, né, que o Brasil bate recorde de produção de grãos, e esse ano nós vamos bater mais um recorde, vamos produzir próximo de 252 milhões de toneladas. O que mais interessa é, nesses 250, seja 300 ou 1 bilhão de toneladas de grãos de alimentos, o que a gente entrega de valor nutricional? Principalmente em cima de 2 parâmetros, né? Energia, que se dá por meio de carboidrato essencialmente, e proteína. Esse é o que importa, e que vai importar a partir de agora cada vez mais. E o que o dígito tem a ver com isso? Né? O que a TI, mas eu prefiro usar o termo dígito porque não é só TI, dígito no sentido amplo da palavra, tem tudo a ver. Né? As ciências da computação e as ciências digitais vieram para transformar todos os setores econômicos. E na agricultura isso não é diferente, muito pelo contrário. A agricultura está dando uma alavancada, né, positivamente, com o incremento do dígito nas suas operações de forma assim inequívoca. Tá aí o Alex, que é do setor, sabe muito bem o que eu estou falando. Isso vai ser cada vez mais evidente, cada vez mais forte e cada vez mais presente. Não há outra forma de você incrementar a produtividade em agricultura que não seja pelo dígito. Até porque os sistemas biológicos eles são autolimitantes, percebe? A célula tem um limite de crescimento, uma planta tem um limite de crescimento, o animal tem um limite de produção e, consequentemente, de produtividade. Quem vai fazer esses refinamentos, literalmente, ajustes finos, será o dígito. Seja de uma simples gestão de um banco de dados, não nem precisa ser um banco de dados, só em digitalizar um dado em um Word, no Excel, na planilha simples, né, que está passando, de fato, pelo Big Data, que está passando pela gestão e uso de sensores no solo, na máquina, no satélite, né, usando computação holográfica, né, usando os genes digitais, de forma inequívoca, transformação do campo virado das ciências digitais. Não estou desprezando aqui a minha área, não, porque eu sou veterinário de formação, muito menos meus colegas agrônomos e zootecnistas, muito menos os biólogos, mas a grande transformação virá de ciências digitais. E o dígito presente na vertical de sustentabilidade, na vertical de segurança alimentar e na vertical de segurança do alimento. Essa será a grande alavanca do agronegócio. Se dará por meio das ciências digitais. Inclusive, eu prefiro usar esse termo dígito ou agricultura digital do que agricultura 4.0, 5.0, que nós emprestamos, né, temporariamente de outros setores. Mas, para fechar, eu falei dos pilares. E para onde caminha tudo isso? Como bem comentou os colegas que me antecederam, esse momento de pandemia e pós-pandemia, a relação que nós teremos, né, entre nós seres humanos, né, no relacionamento, no contato, será completamente diferente de meses atrás. E, consequentemente, a nossa relação com o alimento será diferente, a nossa relação com a segurança alimentar será diferente, e com o ambiente em que nós vivemos será diferente. A grande pergunta é, hoje a sociedade está começando a refletir, por que nós estamos aqui? Por que nesse exato momento nós estamos discutindo sobre tudo isso? Será que amanhã nós estaremos nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-espaço? O que eu quero dizer com isso, gente, é que sustentabilidade, segurança alimentar e segurança do alimento, né, será a alavanca para nós repensarmos a nossa forma de ser, de estar e de viver. E, consequentemente, contribuir como humanidade. Essas são as contribuições que eu queria trazer para a nossa reflexão e sigo à disposição. Kleber, eu queria aproveitar o gancho, já que você deu umas pinceladas muito importantes para a gente em relação à humanidade, tudo isso mais voltado para o agro. Aqui chegou uma pergunta, na verdade ela tinha vindo antes, mas a gente guardou ela para você, o Rogério Silva, e aí ele perguntou assim, vocês acham que as empresas precisam aproveitar esse point of no return, foi a frase como ele colocou, identificar as novas oportunidades e tecnologias para fazer um upgrade na sua cadeia de valor, né? Muito do que você falou, mas assim, em relação a todas as outras companhias, em todos os âmbitos, inclusive na redução do custo operacional. Eu queria ouvir um pouquinho do que você tem a dizer sobre isso. Com certeza, Luciana, eu não tenho dúvidas.
Em todo o setor econômico, arrisco dizer que a forma de trabalho, tá aí os exemplos dos colegas que me antecederam, será completamente diferente a partir de agora. Por 2 fatores. Primeiro, e trazendo a própria experiência do agro, nós teremos uma transformação na forma com que as cadeias produtivas, as cadeias de valor do agronegócio irá trabalhar. Nós teremos que desenvolver uma cadeia cada vez mais curta, talvez mais enxuta, cada vez mais próxima do consumidor. E da mesma forma em outros setores econômicos. Em determinados setores econômicos nós estamos muito distantes do mercado. Distante do mercado que eu falo assim, uma distância física. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, na minha visão, a partir desse momento, se tem um driver que vai mexer muito com todas as atividades econômicas chama-se valor perceptual. A captura de valor sobre o nosso negócio, sobre aquilo que a gente entrega para a sociedade, passou a ser completamente diferente. Porque o que está em jogo já não é mais dinheiro, o que está em jogo não é só o benefício, digamos assim, econômico ou produtivo que aquele produto me entrega. O valor perceptual sobre a forma que ele foi produzido, sobre aquilo que ele me entrega, inclusive de satisfação, de bem-estar e de beleza, vai ser completamente diferente como antes. Um exemplo clássico, na agricultura, você não vai mais se importar apenas de suprir a sua necessidade de comida. A sociedade vai passar a ter uma relação muito mais diferente com o alimento. Ele tem que entregar, claro, nutrição, mas tem que entregar sabor, e por que não entregar experiência? Quem não gostaria de hoje, no final da tarde, início da noite, apreciar uma champanhe acompanhada do pênil de Parma? Percebe? O valor perceptual sobre o produto que os mercados e os setores econômicos entregam vai ser, na minha visão, um grande diferencial, inclusive de competitividade para as companhias. Então, tem tudo a ver essa observação aí do colega. Obrigada, Lu. Obrigada, Kleber. Bom, dando continuidade, como a gente estava falando de agro, agora a gente vai falar, continua ali, um pezinho ali, tem muita árvore plantada, muita coisa bacana. Eu quero chamar aqui o Ney. O Ney, ele é da Suzano, e quando ele foi falando, a gente até brincou aqui ontem, que um tá ligado diretamente com o outro, e é todo mundo, assim, uma cadeia de valor muito interessante que a gente trouxe para esse nosso bate-papo. Então, Ney, queria que você contasse todo o trabalho fantástico que vocês estão fazendo lá, e eu sei que tem muita coisa legal para você falar, então temos um desafio aqui, mas manda bala, seja muito bem-vindo, tá? Obrigada pelo seu... Não, obrigado aí todo mundo que está participando, obrigado pelo convite de estar aqui, obrigado pelos parceiros que estão aqui, o nível super alto do grupo, eu queria poder falar para vocês um pouco a Suzano, A Suzano é uma empresa de 90 anos, então ela é um senhor do grupo de risco, Então a Suzano é uma empresa de 90 anos, é a 5ª empresa de maior valor como empresa do Brasil, e é a maior exportadora de celulose do planeta. Então, é uma empresa que ocupa um papel importante no Brasil, com essa questão, e aí eu quero trazer isso para dentro da questão do coronavírus e da crise inteira, ou seja, a gente opera em 90 países, na medida em que a gente começou a ver esse movimento, a gente tem escritório em Xangai, não em Wuhan, mas em Xangai, e a gente já começava a captar, e lá mesmo as pessoas, o primeiro home office que a gente fez foi com os funcionários que trabalham na China. Então, isso já deu um tempero para a gente do que viria a acontecer. Agora, a companhia já tinha o home office como uma disciplina, ela faz parte da contratação. Quando o funcionário entra na empresa, ele já sabe que tem um dia por semana de home office, isso para todos os escritórios no mundo inteiro. Então, toda a tecnologia para que isso funcionasse já existia na Suzano, ou seja, se eu tivesse que fazer uma movimentação. Naturalmente, o que a gente teve que fazer com a aceleração dos eventos aí dessa crise de saúde foi acelerar o home office. E para isso foi aumentar a capacidade. Esse aumento de capacidade, assim, foi relativamente simples, visto que a empresa já vinha trabalhando há 3 anos nessa construção de cloud, migração de informação para a nuvem, Office 365, redução de viagens com o uso de
de reuniões virtuais. Então, antes do Teams, a empresa já usava Skype no mundo inteiro, integrado com o softphone, inclusive o telefone da empresa é o Teams, é o Skype, não tem telefone nas mesas, né? Só que isso é um processo já de 3 anos. Então, a gente acabou entrando numa situação de crise relativamente bem preparado do ponto de vista de tecnologia e bem preparado do ponto de vista cultural. A gente já tinha manuais para home office, as melhores práticas de home office. Então, é óbvio que a gente passou a reforçar isso, porque a gente está vivendo uma coisa um pouco diferente de um home office, né? Porque agora a gente transformou o home em office com a família, cachorro, criança. Então, a gente começou a passar a dar outras orientações e ajuda para as pessoas viverem esse momento que é um pouco diferente do home office que a gente já tinha prática, né? Então, a empresa, por exemplo, começou, a gente tem live diárias de ginástica laboral. Então, todos os dias, entre 2 e 2h30, tem ginástica laboral para todos os funcionários. A gente abriu um canal também no Teams com psicólogos para poder dar suporte aos funcionários nesse momento de insegurança, medo, preocupação. Então, e a gente está operando 100% de todos os escritórios em home office no mundo inteiro e as áreas administrativas das fábricas. Então, a gente basicamente ficou com um chão de fábrica funcionando. E por que a gente não tirou, então, também o chão de fábrica, se a empresa tem uma preocupação com o ser humano tão grande de ter colocado todo mundo em home office já há 5 semanas? Porque o papel tem uma característica, gente, que inclusive eu aprendi vindo trabalhar na Suzano, dessa essencialidade do papel, da celulose. Eu admito que isso nunca foi algo que me passou na cabeça, mas o papel, a celulose da Suzano chega a 2 bilhões de pessoas no mundo. Então, é o papel da celulose que entra na fralda, que entra na embalagem de remédio, que entra na embalagem de alimentos, que entra na sacola de papel. Então, o papel ele tem uma coisa da essencialidade. Por exemplo, na China, aumentou o consumo de celulose. A nossa exportação para a China aumentou, porque como eles estão na televisão o tempo todo falando, lava a mão e seca, lava a mão e seca. Seca com o quê nos locais públicos? É papel. É meio duro falar isso, mas tem uma explosão de consumo de papel higiênico na China. Ou seja, é um item quase que começou a crescer em regiões do interior do país. Então, a Suzano manteve essas operações, a gente conseguiu, a gente não teve interrupção nenhuma. A Suzano é uma empresa que 80% é celulose, 20% é papel. Desses 80%, 50% é Ásia e 50% é resto do mundo, entrando nos Estados Unidos, Europa. Para vocês terem ideia do quanto essa coisa do papel é relevante para a sociedade, que na época do pico do problema na Itália, nenhuma fábrica de papel fechou. Então a gente continuava com esforço danado para fazer a celulose chegar, mas nenhuma fábrica parou. Então tem uma essencialidade, a área de TI tem um papel super importante nisso, porque o que gerencia o faturamento, a distribuição, o caminhão, a frota, o navio, o pedido, a nota fiscal, tudo isso é uma grande rede de sistemas automatizados que garante que essa operação funcione. E essas pessoas que tocam isso foram todos para fora da empresa. Nós não tivemos nenhum problema operacional. Nós já passamos por 2 fechamentos de mês, reunião de conselho, reunião de comitê, reunião de aprovação de investimentos. Todos os fóruns da empresa se mantiveram funcionando normalmente, mesmo em home office. A gente falou aqui de alguns temas que aumentaram, e de fato para a gente também. Uma coisa era a gente tinha algo em torno de 400 usuários por dia em home office, isso já era o regular. A gente agora tem 5.000 conectados o tempo inteiro, é a média.
em home office. Isso aumenta, é claro, preocupações de disponibilidade dessa estrutura, aumenta preocupações com segurança da informação. Então, não que a gente já não tivesse, mas quando você multiplica a exposição, o risco vai junto. Então, a gente também fez uma série de ações nessa direção aí, de aumentar um pouco essas barreiras aí de proteção na estrutura interna. Uma outra coisa bacana nesse período, a Suzano faz parte das empresas que entraram naquele grupo de não demitir, né, num commitment de não demissão. Eu vi perguntas aqui sobre demissão. A Suzano não fez nenhuma demissão de funcionário, nem em TI, nem em nenhuma área. Ela manteve todos os contratos com os terceiros, mesmo as empresas que estão afastadas, porque as fábricas só entra funcionário no chão, mas ninguém. Agora, tinha empresas que prestavam serviço, a gente mantém todas sendo remuneradas para o ecossistema não ser impactado. É essa a ideia, é esse o objetivo, de não ter impacto no ecossistema. E quando a gente fala de pós-Covid, eu vi perguntas aqui, a gente tem 2 grupos, eu participo dos 2. A gente tem um grupo de crise, que todos os dias se reúne e fala dos nossos protocolos de segurança em cada fábrica, temperatura, distanciamento, transporte dos funcionários, e casos. A gente tem, na empresa, operando com esses 35 mil funcionários, mesmo quem está em casa ou não, a gente acompanha cada caso, cada pessoa. Eu posso dizer para vocês que a empresa teve 17 casos, desses 17, 10 curados e 7 ainda sobre cuidados. E cada caso acompanhado pelo departamento médico. Nenhum funcionário nosso fica sem atendimento. Essa é uma meta da empresa. Esse é um commitment da empresa. A gente, inclusive, já montou estrutura de transporte para tirar funcionários de uma região para outra se tiver problemas de ocupação hospitalar. Então, e onde entra a TI nisso tudo, né? É a viabilizadora dessa comunicação, dessa integração, esses fóruns, os fóruns que estão discutindo, aí eu quero reforçar o que o Alex falou, os fóruns que a gente está discutindo, um grande tema que aparece é o tema de fortalecer o supply chain como uma cadeia integrada com fornecedores no mundo inteiro. A gente acredita que o mundo, isso é uma hipótese, tá? A gente acredita que o mundo vai ficar preocupado com suas cadeias de supply, é só olhar o que aconteceu, depender 100% da China. Então, isso vai impactar, porque aí também podem olhar para a gente e achar que também não quero ficar 100% do Brasil. Então, potencialmente, a gente tem que olhar parcerias em outros países, produção fora do Brasil, porque a gente produz tudo aqui e manda para fora. Então, esse grupo pós-coronavírus está estudando, de fato, vários cenários de negócio, considerando que o mundo será diferente, terá preocupações diferentes. Tal qual foi muito bem dito pelo Kleber no alimento, sabe? Temas como rastreabilidade, origem, saiu de área de floresta, ou de desmatamento ou não. Esse tipo de coisa certamente acontecerá. É óbvio que a Suzano não tem árvore nenhuma que entre dentro de florestas, é plantio próprio, eucalipto, faz todo um trabalho de cuidado ambiental, mas isso vai aumentar muito. E ao aumentar muito, o único jeito é informação e transparência. Quer ver? Uma indústria que tem parcerias em que ela pega, no nosso caso, matéria-prima, passa para fora, alguém trabalha, cria um produto. Eu vou ter que ter a rastreabilidade disso, da qualidade, blockchain. Então, toda essa coisa de novas tecnologias começa a ganhar uma dimensão, puxa, blockchain é rastreabilidade com segurança. Quando a gente fala do campo, é pena que não tem nenhuma empresa de telecom aqui. Precisa mandar colocar sinal no campo, né, Kleber? Tem que ter tecnologia, tem que ter sinal no campo, porque a gente quer digitalizar o campo e não tem, não chega sinal, é um inferno para fazer chegar isso lá dentro do interiorzão, dentro da floresta, ou até mesmo nas fazendas, né?
Então, eu acho que o Brasil, como país, tem o desafio de levar conectividade para o campo. É realmente o diferencial que o Brasil tem em relação ao mundo, ou seja, a gente produz o alimento com a melhor qualidade, com o melhor custo, animais, agropecuária, a celulose, tudo pela mesma razão, porque a gente tem tecnologia, clima, solo, para ser realmente o maior produtor e o melhor produtor do mundo. Então, a gente usa, por exemplo, nas nossas florestas, a gente usa drone para avaliar a altura de floresta, a gente usa sensor na árvore para ver o tronco dela, sensores no chão para identificar se tem formiga. Então, a gente já usa bastante tecnologia no campo, só que é cada vez mais. E eu tenho certeza que esse processo agora vai nos empurrar a colocar mais tecnologia, porque o mundo fica mais complexo, o mundo está mais perigoso, e tecnologia, de fato, é um agente que dá agilidade, né? E aí, falando muito do meu negócio, agora, se a gente pensar como no negócio do Caio, varejo alimentar é uma outra dimensão, porque houve muitas perguntas, o papel da tecnologia. E eu nem gosto de falar tecnologia, digital, a gente pode usar o nome que quiser da moda. Tecnologia, se há alguns anos, eu trabalho há mais de 30 anos com tecnologia, se a gente passou a época que tecnologia era visto como back-office, não acabou essa época. Tecnologia está inserido dentro do negócio, vai fazer parte de discussão estratégica, não vai ter corte de investimento, vai ter aceleração. Tá? Então, consegui, olha, consegui dentro do tempo. Eu estou marcando, coloquei um cronômetrozinho aqui na tela para mim. Agradecer. A gente tem mais uma pergunta, mas antes de fazê-la, eu queria liberar o Kleber, porque, Kleber, eu sei que você tem que logar em outra plataforma, em outra live, que começa às 16h30, e a gente tem mais 6 minutinhos, então, só para não tomar seu tempo, então eu quero agradecer aqui formalmente, em nome da EBDI, em nome de todos os seus colegas aqui, que eu acho que ficou um pano de fundo muito legal, então, nosso grande obrigado aqui pela sua atuação com a gente, tá? Eu que agradeço, Camila, foi um prazer compartilhar e conhecer o Alex eu já conhecia, mas conhecer o Caio, o Misha, o Ney, parabéns aí pela fala de todos e, por favor, siga à disposição. Quem sabe nos encontramos no próximo encontro aí da EBDI. Grande abraço a todos, gente. Sigamos em frente. Saúde e paz para todos. Abraço, Kleber. Obrigada. Camila, vou interromper a tua programação aqui. Primeiro, eu queria agradecer, né, que é uma live que tá muita gente que está desde o início e ficou essa 1h30 e não estão indo embora, então muito obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Muito bacana ouvir todos vocês. Eu vou trazer uma pergunta aqui. O Kleber está liberado, mas se quiser responder também primeiro, não tem problema. Tem muitas perguntas ainda a serem feitas, e aí a Camila vai explicar como a gente vai responder elas para vocês depois, tá? Através dos palestrantes. Uhum. Bom, eu vou começar com o Ney, porque ele foi o último a falar. Ney, aqui tem uma pergunta do Antônio Feijó, e eu vou emendar com a do Fernando. E aí eu gostaria que todo mundo falasse, né, o que pensa a respeito dessas duas perguntas, e dê sua palavra final, para a gente dar um adeus aí bacana para todo mundo, encerrando com esse fechamento. Ele pergunta, né, o Fernando aqui, o Antônio, se vocês concordam que esse momento deixou a gente muito mais criativo, né? Desde o CEO até o CIO, né? Até um analista de sistemas, né, para dar uma solução mais rápida para esses clientes que, de repente, estão sendo atendidos remotamente, enfim. E aí eu quero saber se vocês concordam, né, que esse momento deixou todo mundo mais criativo, desde os profissionais que não tinham esse perfil criativo. E o Fernando trouxe quais tecnologias vocês acreditam que vão ficar, né, que terão seu tempo ao sol. Ele colocou dessa maneira. RPA, colaboração, e-commerce, enfim, se vocês quiserem trazer outras também, fiquem à vontade. Gostaria dessa palavra final de vocês. Tá bom. Eu vou começar pela primeira, sobre criatividade. Eu sou um otimista, eu sempre acreditei no ser humano, nas pessoas, e acho que todas as vezes que a humanidade passou por desafios, ela está aqui até hoje exatamente porque as pessoas se movimentaram. Então, eu acho que é meio clichê, a zona de conforto do dia a dia é um destruidor de criatividade. Então, quando alguma coisa
óbvio, não precisa ser uma tragédia como esse coronavírus, mas quando uma empresa, uma pessoa é colocado diante de um desafio disruptivo, surge isso. Surge ideia, surge energia, surge vontade, sabe? Se tinha um muro, o cara, puta, esse muro é alto, ele cava um buraco. Eu não tenho dúvida que as pessoas ficaram mais criativas. Eu não tenho dúvida que a sociedade como um todo está reagindo. Quando eu penso no meu time lá de tecnologia na Suzano, assim, é espetacular a velocidade, a criatividade e as coisas novas que eles estão fazendo, que dentro do ritmo da zona de conforto isso não era nessa velocidade, tampouco com os atalhos que o time está conseguindo. Então, assim, para a primeira pergunta, a resposta é: concordo totalmente, eu acho que o ser humano é isso. Sacudido, ele reage. A próxima pergunta, que são sobre as tecnologias, assim, o Brasil, ele é muito... Eu não vou falar da Suzano. O Brasil, ele está em vários níveis de automação. A gente tem empresas pequenas, empresas grandes com baixo nível de automação. Então, assim, eu vou contar para vocês, sem falar o nome da empresa. Então, tem uma empresa que as mulheres adoram e ela vende basicamente em shoppings, eu não vou falar o nome, que fechou tudo. Então, ela quebrou, né? Porque ela é uma empresa de varejo. Todos os funcionários passaram a ser vendedores por WhatsApp. E eles estão conseguindo... E tem o site, mas o site ainda era muito pequeno nessa empresa. Eles estão conseguindo chegar a 40%, 50% da venda da rede inteira por WhatsApp e por e-commerce. Criatividade total. E aí você vai dizer, que tecnologia? Puta, foi o WhatsApp, cara. WhatsApp, não foi Learning Machine, blockchain, foi WhatsApp. Eu estou comprando comida aqui em casa, maravilhosa. Depois, se vocês quiserem, eu coloco aqui algumas dicas. Veja, eu estou com minha mãe e 2 filhos e moro sozinho. Então, eu preciso realmente de tecnologia. Puta, no restaurante, eu converso com a chefe pelo WhatsApp. Então, assim, o que eu quero dizer? Vai ter as tecnologias que vão ficar, e independente de nome, são as que conectam, são as que integram, e são as que permitem tomar melhores decisões. Então, aí isso abre um leque enorme. Mas se a gente que é mais velho, eu aqui devo ser o mais velho da live, eu aposto que eu sou, o tema de conectividade, ele é muito antigo, o tema de colaboração é muito antigo, o tema de tomada de decisão é muito antigo. Então, só que hoje existe um monte de tecnologia bacana para fazer isso muito fácil, sabe? Para você fazer um processo de tomada de decisão mais ágil, você fazer um processo de venda mais estruturado e conectar as pessoas. Então, assim, minha resposta é conexão e inteligência. Aí, dependendo do nível de maturidade de cada empresa, vai ser a tecnologia que vai poder usar ou vai ter disponível naquele momento. Mas inteligência e conectividade é a minha aposta, tá? Perfeito. Misha, por favor, pode colocar os seus pontos de vista a respeito? Seguinte, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu sei que não precisa tirar o mute. Sobre criatividade, eu acho que a criatividade, se como mencionaram, né, a necessidade faz a criatividade aparecer em todos nós. Acho que o mais lúdico sobre isso é o uso do Zoom. Eu tenho visto backgrounds fantásticos e uma criatividade inacreditável. Eu tenho visto fotos do comitê executivo da Johnson & Johnson com chapéus malucos fazendo Zoom. Então, acho que esse lado da criatividade tem sido até bom para nivelar mais e humanizar mais as situações humanas. Né? Também na parte de TI. Tem várias coisas. Vou dar um exemplo. A gente tem uma fábrica no México e tem muitos operadores muito velhos. E como são um grupo de risco, eles tiveram que ir para casa. Né? A gente não, como eu falei no começo, a gente zela muito pela saúde deles. E certas operações na fábrica, os operadores mais jovens não conseguem fazer. Então, o que a gente fez? A gente tinha uma tecnologia que a gente brincava, mas não usava muito, que é tipo um Google Glass, não é bem Google, mas é um See What You See. E
entregamos para os funcionários velhos que ficaram de casa e ensinando os novos como operar as máquinas na fábrica. Então, é um exemplo muito legal, onde o pessoal tinha um problema, porque se não pudéssemos treiná-los, a gente não conseguia produzir, e a gente usa a tecnologia de uma forma criativa para passar essa pandemia. Mas assim, tem muitos exemplos. Acho que realmente, quando a gente temos necessidade, muitas vezes a gente tem uma ideia nova, ou a gente pega uma ideia que já é existente e usa para valer, né? E a segunda pergunta sobre tecnologias, acho que eu já mencionei um pouquinho quando comecei a falar no começo, acho que e-commerce com certeza vai ficar, e também a colaboração virtual, né? No nosso negócio temos uma dificuldade, por exemplo, para falar com médicos, né? E nós temos muitos médicos no Brasil e na América toda. Então, essa colaboração virtual como tecnologia e ter a quebra de paradigma, tanto do nosso lado como do lado dos médicos, que dá para fazer essa conversa de forma virtual, isso vai ficar, porque a gente vai conseguir alcançar muito mais médicos de uma forma muito mais eficiente através de ferramentas virtuais. Então, isso para mim são, tanto para visitas como para educacional, são tecnologias que com certeza vão se beneficiar dessa pandemia, vão ficar muito mais fortes depois. Sensacional, né? A gente está quebrando paradigmas aí, vendo que áreas sensíveis também são adeptas, né, a tecnologias e também podem utilizar, usufruir dessas áreas. Alex, por favor, seu posicionamento. A palavra criatividade também no âmbito do negócio é chamada inovação. E eu acho que por décadas nós temos tido toda esse foco em teorias da inovação disruptiva, acelerada, lean, sei lá, um monte de coisas. A pandemia está mostrando que a criatividade, a inovação acontece e pode acontecer. Eu espero que isso vai sair desta pandemia, de novo, com uma confiança que pode resolver problemas e pode mudar as coisas para um mundo melhor. E a segunda, qual é a tecnologia? Olha, podemos falar muita coisa, mas eu gostaria mais do que tecnologia falar que a proatividade, a curiosidade e a habilidade de integrar plataformas, fornecedores, integrar a cadeia de valor, vai ser uma qualidade ou habilidade muito importante para as pessoas. Com isso, eu gostaria de agradecer, foi ótimo e que bom. Muito obrigado, EBD. Caio, só faltou você. Obrigada a nós, viu, Alex, por sua participação agregadora aqui com a gente. Caio, por favor. Bom, eu acho que o Alex, o Ney e o Michel descobriram muito bem a questão de criatividade e, sem dúvida, foi um ponto essencial nesse momento todo, a criatividade, e eu acho que ela vem adicionada de um tempero novo, digamos assim, nesse momento, que é a coragem das pessoas poder seguir com algumas ideias. Eu acho que a criatividade, acho que foi, não lembro se foi o Mitch, se foi o Ney que comentou, muitas vezes ela acaba sendo sufocada em alguns momentos. E nesse momento onde a gente tem um senso de urgência e você acaba tendo que buscar uma solução e você não tem aquele tempo de sair fazendo pesquisas e tudo mais, eu acho que ela acaba sendo um diferencial muito grande. A gente dá um exemplo básico de como isso está infiltrado na cabeça de todos. Outro dia, meu editor de Customer Service entrou em contato comigo e falou que a gente tem um chamado do pessoal de campo, de que a gente chama de um gerente regional, e eles estão querendo implementar Google Voice para identificar os clientes que estão nos carros, no estacionamento, aguardando a vez para poder entrar, essa semana agora. Porque, imagina só, a área de espera nossa também tem que ser modificada. Você não pode ter mais aquela aglomeração de pessoas numa área de espera. Então, elas vão ter que esperar no carro para poder ser levadas para dentro do restaurante, pelo menos nesse primeiro momento. Então, você percebe que isso está já dentro da cabeça de todo mundo que está tendo que lidar com esses desafios do dia a dia. Então, eu acho que esse senso de urgência, essa coragem, ela vai realmente incentivar muito a criatividade. O Alex colocou muito bem, isso daí é o tempero da inovação e isso é que vai fazer a diferença daqui para frente, porque sabe o que aconteceu?
todo mundo provou que a gente consegue fazer as coisas em tempo muito menor. Todo mundo provou que aquele projeto de 6 meses acontece em 2 semanas. Ninguém mais vai querer voltar para os 6 meses. Agile está meio que devagar hoje. Vai ter que achar um outro nome para o Agile. Porque a gente vai ter que se acostumar. Você entregou daquele jeito, por que você não consegue fazer agora esse outro projeto nessa velocidade? Então, acho que a gente vai começar cada vez mais com it's safe to try. Você não vai colocar nada em risco, vamos começar, a gente melhora dali para frente. E com isso, acho que vem a questão da tecnologia, tem muita coisa. No caso nosso, acho que a integração cliente-restaurante vai ser algo que a gente vai explorar bastante, é onde a gente vai conseguir conectar com ele e eliminar alguns pontos de contato que hoje estão sendo evitados, né? Parte de automação, sem dúvida alguma. E uma coisa que está acontecendo que é esse modelo de a gente trabalhar à distância, se relacionar à distância, a gente aqui, nós, por exemplo, ou numa reunião de negócio, ou com um fornecedor, ela traz uma eficiência muito grande, uma redução de custo muito grande. Acho que foi o Alex que comentou agora sobre a questão de consulta médica, né? É uma redução. Você consegue chegar com médicos em lugares que você não chegava antes, por exemplo, num custo extremamente mais reduzido, que você não tem mais o deslocamento em cidades menores. Isso é difícil a gente voltar atrás nisso. Então, acho que tem muitas coisas que vão continuar, estão aqui para ficar, e é horrível tudo isso que está acontecendo no ponto de vista de perdas e impacto em vários outros negócios que estão por aí sofrendo, negócios pequenos ou empresas que estavam em situações sem muito fôlego no início desse processo todo, mas acho que todo mundo vai sair muito mais fortificado do outro lado, mais agile, muito mais rápido para fazer a entrega de inovações para a empresa. E foi um prazer realmente enorme estar com vocês, conhecer todos vocês aqui. Agradeço a atenção de todos. Eu que agradeço muito a Lu por essa última provocação, Lu, acho que foi incrível, acho que esses últimos minutos deram todo o tom do que a gente queria ouvir, do que todo mundo que participou aqui gostaria de ouvir, de fato. A gente vai continuar sendo criativo, a gente vai continuar, que ferramentas vão continuar? Então, acho que a gente fechou com chave de ouro. Agradeço aqui a presença de todo mundo, e eu gosto de encerrar sempre trazendo uma reflexão de algum filósofo, de algum estudioso. E hoje eu não podia deixar de referenciar aqui, acho que o que a gente está fazendo aqui nesse nosso bate-papo é contando o que nós estamos fazendo, o que nossos pares estão fazendo, para pessoas que também estão fazendo alguma coisa ali, falando, opa, esse insight eu não tinha tido ainda, opa, esse ainda não. Então, o Alexander Graham Bell, que eu acho que não dispensa apresentações, né? Então, o criador das primeiras conexões lá, ele diz que grandes descobertas e progressos invariavelmente envolvem a cooperação de várias mentes. Então, quero encerrar agradecendo a cooperação de todas as mentes aqui presentes, e todos os que ficaram sem respostas ali no chat, pessoal, não fiquem tristes, tanto no YouTube quanto aqui. A gente vai compilar todas essas perguntas, enviar para essas mentes que a gente convidou aqui para esse nosso bate-papo, e depois a gente envia para vocês, para que todo mundo possa curtir, e que essas perguntas, essas respostas possam ter iluminado um pouquinho aqui os nossos caminhos dentro das nossas estratégias daqui para frente. Então, quero agradecer demais e desejar que o nosso próximo encontro, nosso próximo abraço não seja só virtual, seja presencial, né? Seja para quem está lá em Tampa, para quem está no Chile, para quem está aqui no Brasil, em outros estados, e para quem está aqui em São Paulo também. Muito obrigada, pessoal. Legal. O Alex, ele vai coordenar a exportação de vinho do Chile para todo mundo, né? Tá certo isso? Mas conte com isso, meu amigo, conte com isso. Obrigado, gente. Okay. Eu vou levar pessoalmente. Ok. Pessoal, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau.